paz do Senhor Jesus, irmãos. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma noite abençoada. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Apesar desse momento tão difícil que a gente está vivendo, a igreja permanece unida. Nós estamos ali sempre conversando no grupo, compartilhando pedidos de orações. O Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor por essa igreja, pela comunidade de Palavra Viva ali no Jardim Planalto. Uma porta que o Senhor tem mantido aberta pela vida de cada irmão que o Senhor tem enviado para somar mesmo. E que essa nossa arca, né? Porque é assim que eu vejo a igreja nesses dias de dilúvio, estar numa igreja é ter uma arca, um lugar de segurança. Que o Senhor nos abençoe por essa arca e que nós possamos trazer outros para dentro. Amém? Tudo coopera para o bem nesses dias difíceis. Eu louvo a Deus porque muitas pessoas que não iam à igreja estão ouvindo as pregações, estão ouvindo a palavra de Deus em suas casas, junto com suas famílias, pessoas que estavam desviadas da igreja, pessoas que nunca foram à igreja, pessoas de todo tipo têm tido acesso hoje à palavra do Senhor por esses cultos, né, que nós estamos fazendo via internet. Então, em tudo a gente vê o propósito do Senhor se cumprindo. Agradeço a Deus pela vida de cada ministro, porque em dias onde a palavra do Senhor tem sido tão escassa, a palavra verdadeira, o Senhor levantou nessa casa, a casa de pão, a nossa Belém, a nossa arca. O Senhor levantou ministros fiéis às Escrituras. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jesus, pela vida do presbítero Antenor, pela vida do pastor Vicente, que está nos ajudando. Que Deus continue abençoando e usando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero que os irmãos abram comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 41. Quero ler apenas 2 versículos. Livro do profeta Isaías, capítulo 41. O primeiro versículo é o 10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, aleluias. Versículo 13, onde o Senhor continua dizendo: Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar nesse momento o Senhor do teu lado, tomando você pela tua mão direita, segurando na tua mão e dizendo para você assim: filho, filha, não temas, porque eu te ajudo. Pois é assim que eu tenho visto, é assim que eu creio que tem se cumprido. O Senhor tem segurado nas nossas mãos, o Senhor tem nos sustentado com a sua destra fiel. E eu sei que não sentir medo nesses dias tem sido um desafio para nós cristãos. Tudo que a gente ouve quando a gente liga ao noticiário são notícias tão tristes. É impossível não chorarmos com os que choram. A gente ouve de tanta morte, de tanta desgraça, a gente ouve tantas vidas desesperançosas, a gente ouve as estatísticas, né? A gente ouve o índice, né, de mortalidade crescendo, a gente ouve a respeito do amanhã, do né, a perspectiva que os nossos líderes do nosso país, da nossa nação, as nossas autoridades, a perspectiva que eles têm, né, do avanço dessa doença, dessa epidemia, é grande, é terrível. E quando a gente começa a ouvir tudo isso, o nosso coração começa a se angustiar, é impossível não se angustiar. Mas eu me lembro de uma passagem que você também conhece, onde o apóstolo Pedro ele viveu uma situação parecida. Ele estava numa tempestade, você conhece a história, e já era altas horas da madrugada, eles ali lutando naquela tempestade dentro de um barco, juntamente com os outros discípulos, quando de repente Jesus ele vem de encontro aos discípulos, caminhando por sobre as águas. E quando os discípulos olham e veem Jesus, eles não conseguem naquele primeiro momento identificar o Senhor. Eles acreditaram que era um fantasma. E eles começam a gritar com mais medo ainda, desesperado.
já estavam com medo por causa da tempestade. Depois, vendo aquele homem andando sobre as águas, eles acreditaram, tudo piorou. Tudo piorou. É um fantasma. Mas o Senhor fala com eles: tenham bom ânimo, não temam, tenham bom ânimo, sou eu. E eu ouço o Senhor dizendo isso para nós hoje. Muitas vezes a gente não consegue enxergar o Senhor nessa situação, a gente não consegue ver o Senhor nessa situação. Mas quando a gente lê o profeta Isaías, voltando lá para o Antigo Testamento, a gente vê no capítulo 43 o Senhor falando: olha, por que vocês se assombram? Eu já não anunciei para vocês essas coisas, vocês não sabiam que essas coisas teriam que acontecer, vocês são minhas testemunhas. Então, nesse cenário que a gente vê hoje, que a gente vive hoje, a gente tem que entender primeiramente, nosso Deus está no controle. Deus já havia nos avisado. Então, nós não estamos desavisados, vamos dizer assim. Nós não somos ignorantes aos fatos que têm acontecido. O Senhor nos avisou. E agora nós estamos vivendo e sabemos que a Bíblia fala de princípios das dores, que as coisas vão ficar mais difíceis, mas apesar de tudo isso, nós sabemos que não é o fim. Deus tem grandes coisas boas para fazer depois de tudo isso. E a gente sabe que mesmo neste cenário difícil, nós sabemos que tudo coopera para o bem e que nós podemos clamar, nós podemos buscar o Senhor, e o Senhor, segundo a tua vontade, Ele nos ouvirá. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade do Senhor, Ele nos ouvirá. Pedro, quando ele ouve Jesus falando: olha, sou eu, o que Pedro faz? Ele diz: se és tu, Senhor, me manda ter contigo. E o Senhor disse: vem, vem. E Pedro tira o primeiro pé do barco. Olha que homem ousado, cheio de fé, corajoso. Primeiro momento tão audacioso. Mas quando ele coloca o pé para fora do barco e começa a caminhar sobre as águas, que experiência maravilhosa. Ele estava contemplando algo que ninguém havia experimentado, a não ser o nosso Salvador. Andar sobre as águas. Que experiência gloriosa, deliciosa. Ele estava vivendo um milagre. Ele era um milagre. Mas de repente ele começou a reparar na força do vento. Aí começa o problema. Quando a gente começa a reparar na força do vento. Quando alguma coisa nos faz tirar os olhos do Senhor. Quando alguma coisa nos faz tirar a atenção do nosso Senhor. Quando os nossos ouvidos já não estão mais atentos ao chamado do Senhor, dizendo: vem. E nós começamos a ouvir sobre aquilo que está ao nosso redor. Nós começamos a ouvir o barulho, a força do vento, da adversidade, da tempestade, da dificuldade, da luta que está ao nosso redor. A Bíblia fala que nesse momento que Pedro tira os olhos do Salvador e começa a reparar na força do vento, algo começou a acontecer aqui dentro dele com a sua fé. E ele começou a temer. Ele começou a sentir medo. E aquele medo fez com que Pedro deixasse de viver o milagre. E ele começa a afundar. Ele começa a naufragar. Mas não acabou. Ele clama ao Senhor. Naquele momento ele clama ao Senhor, diz: Senhor, salva-me. E o Senhor prontamente estende a mão e traz Pedro à tona e diz: Pedro, por que duvidaste? Nós somos homens e mulheres de uma fé tão pequena, um espirro do nosso lado, já comparado à força do vento que Pedro vivenciou. Um espirro, se alguém espirrar do nosso lado, já tememos. Eu tô brincando, mas a realidade é que quando a gente liga o noticiário, irmãos, o noticiário hoje tem sido um dos nossos piores inimigos da fé. Porque tudo está conspirando para que você duvide. Tudo está conspirando para que você abandone a fé, para que você tema.
Nós temos que voltar os nossos ouvidos ao nosso Senhor dizendo: vem. Deus está falando conosco. Nós não estamos aqui ignorantes, nós sabemos que momento é esse que nós estamos vivendo, nós sabemos o que nos aguarda mais adiante, nós sabemos quem está no controle de tudo isso. E nós sabemos que Ele está do nosso lado. Se a sua fé não for o suficiente para você andar sobre as águas, pode ter certeza que você não vai morrer afogado. Porque se você tem fé para clamar, o Senhor vai te socorrer. Então a palavra de Deus hoje para nós é: não temam. Igreja do Senhor, não temam. Não te assombrem. O nosso Deus está vivo. Ele continua no seu trono reinando. Ele tem todo o poder. Ele acalmou o mar. Ele fez a tempestade cessar. Parou o vento. Por que Ele não pode acabar com essa pandemia? Eu já disse em outra ministração, e eu creio nisso, e eu tenho dito isso para todas as pessoas que buscam palavras de consolo. Eu creio que o meu Deus, Ele tem todo o poder para fazer um milagre que ninguém vai conseguir explicar e acabar com tudo isso. Se Ele quiser, Ele pode. Eu creio que Deus tem trabalhado nas igrejas. Eu creio que o Evangelho tem sido pregado nesses dias onde a igreja está presa, mas a palavra do Senhor não está algemada. O Senhor tem pregado e a palavra do Senhor tem chegado em lugares onde não chegavam. Tem alcançado vidas que talvez, quando nós estávamos pregando só dentro da igreja, não alcançavam. Então, irmão, não tenham medo. Jesus é poderoso. Ele nos escolheu. Nós somos eleitos do Senhor. Ele está no controle das nossas vidas, Ele está no controle das nossas casas, Ele está no controle das nossas famílias, Ele tem cuidado dos nossos idosos. Eu me lembro que alguns dias atrás, alguns meses atrás, eu passei por uma situação onde eu comecei a sentir medo. E eu até comentei na igreja. Eu comecei a ter uns sintomas, passar por uma situação, e eu fui procurar um médico, e a médica disse: olha, isso que você está passando pode ser um carcinoma, e eu já tive um câncer, e por mais que eu sei que o Senhor me curou, nossa, eu comecei a sentir medo, porque eu ouvia o barulho do vento, eu sentia flagelos no meu corpo, eu sentia dores por todos os lados, a minha fé oscilava. Eu tentava me agarrar na palavra do Senhor, mas o vento soprava. E eu me lembro que um dia, saindo do consultório médico, fiz uma bateria de exames. O Senhor falou comigo: não temas, eu sou contigo. E ouvindo Deus falar comigo assim, quando de repente eu olho para o meu lado e eu vejo do outro lado da rua um rapaz. Todos os irmãos devem conhecer aquele que fica sempre com uma placa evangelizando no centro de Mogi. Pois é, esse mesmo rapaz, abençoado, servo do Senhor, João Batista de Mogi das Cruzes. Ele estava ali com uma placa enorme, onde estava escrito: não temas, crê somente. Exatamente aquilo que Deus estava falando comigo. E eu entendi que aquilo era somente uma fase, uma provação, onde eu precisava exercitar a minha fé. E o que é a fé, se não é a ausência do medo? Eu disse: Senhor, eu prego sobre fé, eu falo sobre fé, e agora eu preciso da fé. E eu entendi que Deus estava falando comigo: não temas, crê somente. Depois eu fiz todos os exames e tudo foi descartado, não passou de uma hipótese bem distante. Estou saudável, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu louvei a Deus e eu pedi muito perdão ao Senhor, porque por um breve momento eu comecei a naufragar. Mas quando eu comecei a naufragar, eu clamei pelo Senhor, porque eu sei que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então, irmão, eu te convido nessa hora a ouvir a palavra do Senhor Jesus para você. Não temas, creia somente. Igreja, não temas, creia somente. Se agarra no Senhor. Se você não quer sentir medo, se distancia de tudo aquilo que vai fazer você oscilar na fé. Pedro,
ele só começou a duvidar porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a reparar na força do vento. Se você fechar a tua Bíblia e começar a ligar a sua televisão, se você parar de dobrar os seus joelhos, de ouvir a voz do Senhor, de ouvir louvores, de cantar louvores, de meditar nas Escrituras, para ficar compartilhando e ouvindo mensagens no WhatsApp que dizem somente a respeito a esse vírus, com certeza você vai naufragar. Mas como disse alguém com muita sabedoria, alimente sua fé e os seus medos morrerão de fome. Se alimente da palavra do Senhor. Se encha da palavra do Senhor. Porque ela é o alimento da nossa alma. Tantas pessoas estão preocupadas em encher os seus armários, correm aos mercados, abastecem os seus armários, achando que aquilo ali vai garantir a vida eterna. Quando Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se alimente da palavra. Eu tenho certeza, experimenta um dia, faz isso. Faz um jejum dos noticiários. Um dia. Só que se encha da palavra de Deus. Pega esse livro santo e começa a meditar. Eu falei aqui de Pedro, mas eu poderia falar também de Jairo. A filhinha dele estava enferma e ele vai procurar Jesus. Você conhece a Escritura? No meio do caminho, aparece a mulher do fluxo de sangue e toca em Jesus. Jesus para tentar descobrir quem é que tocou nele. E Jairo está ali esperando um milagre. A filhinha dele está quase morta. Jesus para. Eu acredito que Jairo estava desesperado, com medo que sua filhinha fosse embora. De repente, depois que Jesus opera o milagre, cura a mulher do fluxo de sangue, Jesus ali sai daquela situação e começa a caminhar de novo com Jairo, vem alguém e diz, olha o vento soprando, ao contrário. Não incomoda mais o mestre. A sua filha está morta. Jesus não dá ouvido para aquele que diz aquela notícia. Olha para Jairo e diz, não temas, crê somente. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Não temas, creia somente. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Te tomo pela tua mão direita. Eu sou que te digo, não temas, não temas, não temas. Eu creio, Jesus. Não temas que eu te ajudo. Amém. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, te agradecemos pelo teu amor, tua bondade, graça e misericórdia. Pedimos, ó Deus, que estenda a tua poderosa mão, Senhor Deus, sobre agora cada coração aflito, Senhor Deus, cada coração que teme, e que o Senhor nos conceda a tua paz, Senhor Jesus, que excede todo o entendimento. Senhor, faz-nos crer, ó Deus, que esses dias vão passar. Senhor, que essas coisas vão terminar, que o nome do Senhor será glorificado e nós cantaremos louvores a Ti. Peço que guardes o Teu povo, Senhor Deus, guarde, Senhor Deus, a nossa nação, que tenha misericórdia, Senhor Deus, da Itália, da Espanha, que tenha misericórdia, Senhor Deus, porque eu sei, ó Paizinho querido, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ó Deus, que tudo isso coopere, Senhor Deus, para que muitas vidas se acheguem ao Senhor, para que vidas, Senhor Deus, glorifiquem o Seu nome, busquem entrar nessa arca, Senhor Deus, porque as portas ainda estão abertas, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor faça um milagre. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor pode usar, Senhor Deus, os homens deste mundo, os médicos, os cientistas. O Senhor pode dar sabedoria para eles, ó Deus. E amanhã nós temos a vacina, amanhã nós temos a cura, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. E eu ouso crer também que se o Senhor quiser, o Senhor não precisa usar nenhum humano. O Senhor pode fazer com que essa praga, Senhor Deus, seja extinta da terra de uma maneira sobrenatural e milagrosa, porque o Senhor é Deus. Mas se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. E se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Contudo, que se faça a tua vontade. E que nós possamos crer, não temer e nunca duvidar. Que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe a todos. Espero ver vocês em breve, em nome de Jesus. E enquanto nós ainda não podemos cultuar, que os irmãos sigam os conselhos das nossas autoridades, fiquem em casa. Não é brincadeira as coisas que têm acontecido. Amém? E o Senhor é conosco. Em nome de Jesus.